amigos de Ideal Espírita. Vamos dar continuidade à leitura do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Capítulo 35. Vigia o que falas. De certa forma, a gente já falou sobre esse assunto. Eu não vou precisar aqui em que capítulo, mas a gente sabe que esse é um tema recorrente aqui na obra do autor, esse autor espiritual. Veja que ele fala, nunca fales, tudo que faças. Há muitos temas aqui, então todos, como nós estamos interconectados, os temas também estão. A tua boca é um canal que obedece cegamente à tua mente. Se as tuas ideias forem negativas, rolarão como pensamentos malfeitores na tua fala, e esta corromperá aqueles que te ouvem. És responsável pelo que dizes aos ouvidos dos teus companheiros. Veja o que conversa com teus irmãos, presta bem atenção à formação das tuas ideias e disciplina tuas emoções, para que não venhas a cair nas tentações do mal que sempre espreita a coletividade. Vigia constantemente teus pensamentos e não te esqueças de fazer o mesmo com o que falas. Veja que aqui é uma série de regrinhas. As regras são de cunho moral, em que ele nos orienta, né? Vigia o que você pensa, vigia o que você fala, você é responsável pelo que os outros ouvem, né? O que os outros vão escutar e compreender. Então é um engano a gente achar que nós somos responsáveis pelo que nós falamos, mas que o outro é responsável por aquilo que ele escuta, como ele entende. Isso é assim, a gente precisa aprender a falar de modo que o outro entenda exatamente aquilo que nós queremos transmitir, a ideia que nós queremos passar. Dizer que o outro entende da forma como ele quiser, isso acontece, as pessoas distorcem. A gente sabe que o próprio Evangelho tem passagens que foram distorcidas, partes que foram enxertadas, e existe uma obra muito importante para o estudo nesse sentido, que é o Cristianismo, se eu não me engano, é de Hermínio de Miranda, acho que é. Tem um subtítulo que eu não me recordo, mas que certamente já foi mencionado no canal Reflexão Espírita do Dia, no Facebook e no Instagram. É uma obra muito importante para a gente entender as alterações que durante os séculos, né, lembrando que Jesus não deixou nada escrito, escreveram o que ele teria ensinado. E veja que Paulo de Tarso, ele recebeu muitos documentos ali, naquela época não existia papel, né? Era aquele material, um papiro. Ele recebeu muitos dos ensinamentos de Jesus ali documentados pelos seus discípulos. Ele estudou aquele material. Então, quando ele escreve as cartas, ele está se remetendo àquele estudo que ele fez dos primeiros escritos, que não sofreram alteração. Isso é muito importante da gente pensar, porque nós temos ali também, em determinados momentos, Paulo escrevendo as cartas, transmitindo como uma psicografia, né? Transmitindo as ideias que os espíritos os inspiravam.
E isso é muito importante porque nós precisamos cuidar do que a gente está transmitindo para que chegue o mais claro, o mais próximo possível da nossa ideia original. Não haja distorções por qualquer pessoa, né? Nós precisamos dessa clareza. Então, não é só uma clareza, um cuidado na mensagem que se quer transmitir e como que vai ser entendida, interpretada aquela mensagem, né? Vai ser recebida, mas também é o conteúdo dessa mensagem. A gente vai pensar, se preocupar com a forma, com as palavras, com a clareza da transmissão das ideias, mas principalmente no conteúdo dessas ideias. O que nós estamos pensando, que nós estamos transmitindo. Hoje eu escrevi, tá no canal do Facebook, no Instagram, um parágrafo que eu escrevo todos os dias, de uma reflexão. E essa reflexão espírita do dia se remete hoje à palavra. Ontem eu falei sobre o poder da palavra, e é um poder criador, e também falei hoje dessa palavra que anima, que incentiva, que traz esperança. Então, é preciso que a gente vigie as nossas palavras, porque elas têm esse poder de criar aquilo que a gente está pensando e falando, e é uma vigilância que tem que ter por conta do conteúdo. Esse conteúdo está ali impregnado de intenções. Nós somos seres que agimos no mundo baseado em intenções. Não existe neutralidade, não existe uma pessoa que não faça algo que não seja movida por uma vontade, uma intenção. A vontade, já falamos, é essa energia que nos move, então ela dá um impulso, a gente tem uma ideia, né? Então, vontade de fazer determinada coisa, a gente vai e se movimenta na direção de executar aquilo que a gente quer fazer. Assim também a gente pode dizer que essa vontade, esse impulso, isso tudo vem de uma intenção de fazer algo. Então, a vontade, a intenção. Então, nossa fala, ela tá ligada a uma intenção. Seja a intenção de fazer o bem, seja a intenção de fazer o mal. A gente vai colocar o mal aqui, como a gente vem sempre discutindo, na ausência do entendimento, ou seja, na ignorância das leis divinas. A ausência que a gente se coloca do Pai. É como a parábola do filho pródigo. O filho está com Deus, está com o Pai. Ele pede a parte dele e vai para o mundo, vai viver o mundo. Ele não quer mais viver com o Pai. Então veja que com esse distanciamento do Pai, o que acontece? Ele vive para a matéria, ele tem a intenção de viver os gozos da matéria, os prazeres, até chegar num ponto de total miséria, a miséria espiritual, não é só a miséria material, mas a miséria espiritual. Ele vê o estado em que ele se encontra, um estado de abandono, um abandono tanto físico, né? Ele está pobre, ele está com fome, mas um estado de abandono afetivo, ele está carente, ele sente a falta daquele amor paterno. A gente sente falta do amor de Deus. Então, quando a gente se afasta de Deus, afasta-se das leis divinas, pode ser por pura ignorância, mas a gente sente
esse estado de uma ausência de sentido na vida, ou então de preencher esse buraco, não se dá conta. Então a pessoa está num estado até de inconsciência, né? Ela não se dá conta desse vazio existencial, porque o tempo todo ela está tampando esse grande buraco com os prazeres materiais. Então, são as pessoas que são compulsivas na alimentação, compulsivas no consumo de um modo geral, comprando coisas, né? E consumindo tanto alimentos, né? Então, comem demais, gastam dinheiro demais e elas têm uma relação com a matéria, né? Com as coisas e com as pessoas de uso. Então, elas não têm um valor, né? É tudo, como eu falei, né? Líquido, tudo que se desfaz, tudo que passa, né? Não tem uma solidez, não tem um sentido de valores. Né? A questão é justamente estar sentindo o prazer o tempo todo, isso tem que estar no movimento de constante consumo. Isso é a sociedade capitalista, a sociedade consumista. A gente acaba degradando, inclusive, o meio ambiente de tanto explorar e também degrada o ser humano de tanto explorar. Então, é uma relação de exploração, de depredação. E isso está muito grave. A gente precisa começar a olhar para essas relações em que o outro é simplesmente um objeto em que eu devo explorar, que eu devo usar para o meu prazer, para o meu enriquecimento, para... Enfim, quais são as intenções? Para preencher esse vazio existencial, porque eu não tenho Deus no coração. Eu posso colocar Deus na minha boca, mas ele não está no meu coração. Então, muito cuidado com o que a gente fala, mas o cuidado não é uma proibição. É cuidado, vigia, presta atenção àquilo que você fala e faz, para que a gente possa analisar esse conteúdo, a forma como foi dita. Eu estou estudando um caso de uma criança e ela disse com muita ênfase assim, eu não quero falar sobre isso. É diferente a criança falar, não quero falar sobre isso. Veja que quando a gente carrega com emoção, é uma vibração, é uma carga energética que está dizendo de uma intenção. Algo está acontecendo ali que a gente precisa cuidar, observar. Então, quando é uma criança, é o nosso papel olhar e ajudar aquela criança. Mas quando é conosco, se eu estou gritando, o que está acontecendo que eu perdi o controle? Porque se eu grito, já está claro que eu perdi o controle. Então, se eu estou gritando, e geralmente a gente grita quando a gente está nervoso, irritado, não está gritando para as coisas boas, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, vigiar o que a gente fala, para que a gente tenha consciência do que a gente fala, porque só assim a gente vai poder saber quais são as intenções, qual é a nossa vontade, quais são as emoções que estão ali. Quando eu falar alguma coisa, não é aí falei, não devia, não é isso, tá? Ninguém está aqui para dizer você não devia ou deveria fazer ou falar alguma coisa ou não falar. A gente orienta que falar determinadas coisas gera um ambiente, uma psicosfera que prejudica ou então que engrandece. A gente faz essas escolhas, então tem que cuidar dos pensamentos. Vem um pensamento ruim, substitui por um bom, porque o pensamento ruim não vai te fazer bem. A gente já aprendeu isso, sabe que isso acontece. Então, vigia.
Mas se a gente quer fazer o trabalho do autoconhecimento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa perceber o que a gente está falando. Vigiar, né? Para que estejamos conscientes, saber, tomada de consciência, ele saber o que eu estou falando, para poder identificar o que eu estou pensando e sentindo. Tá? Deixa vicejar o amor em teu coração e alimenta esse princípio divino em tua vida para que a tua paz seja duradoura. A gente sabe que se o amor ele está em nós, nós vamos emanar esse amor, seja pelo olhar, seja pelo gesto, seja pelas palavras. Então, nós vamos transmitir amor por todos os nossos meios de comunicação, o verbal e o não verbal. Se ainda não tens a consciência exata dos valores dos teus pensamentos, e a gente não tem quando não vigia, quando a gente está agindo de forma inconsciente, reagindo às coisas, né? Reagindo e não agindo com consciência, a reação ela é impulsiva, ela geralmente é inconsciente. Nós temos aquilo dentro de nós, mas não queremos tomar conhecimento. Então, ela fica escondidinha na sombra. O que acontece? Que quando uma situação se apresenta aí que nos incomoda, ela sai da sombra e se manifesta. E aí a gente se surpreende. Poxa, desculpa, eu não queria dizer isso. Quis dizer sim. Quis dizer e disse. Mas disse porque estava invigilante. Porque não fez o autoconhecimento. Porque não se deu conta do que está dentro de si, no inconsciente. Está inconsciente, a gente não se dá conta, não toma consciência. A gente só vai tomar consciência se nós fizermos esse trabalho de cuidar, de vigiar, de observar, né, de entrar em contato conosco mesmo. Tá? Então, a coisa sai. Então, vejamos que se ainda não tem consciência exata dos valores dos teus pensamentos e das reações deles sobre os outros, passa a observar de agora em diante, pois a melhor escola é a observação pessoal, sem a crítica que pode levar ao desespero. Não é fazer crítica, como eu falei, eu tenho que fazer isso. Não estamos ali para julgar e para nos obrigar a ser aquilo que a gente não é. Quando eu falo, mas eu tenho que ser assim, ou eu não posso falar esse tipo de coisa, eu não estou fazendo processo de autoconhecimento. Eu não estou entrando em contato comigo mesmo. Eu estou censurando, criticando aquilo que eu estou fazendo e jogando de novo para a sombra lá no meu inconsciente. Porque eu não quero ser aquilo que eu sou. E aí, quando que eu vou me conhecer para poder realmente me transformar? Vai demorar, porque eu estou rejeitando isso para ser alguém que eu idealizo. Então, eu idealizo ser alguém especial, então eu não posso falar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa uma pessoa especial não fala. Um santo não fala palavrão, então não posso falar palavrão. E aí eu falo um palavrão, não pode falar palavrão. Entende o conflito? Gera exatamente isso, um conflito. As pessoas que falam palavrão, elas estão até sendo mais honestas consigo mesmas do que aquelas que se proíbem de falar porque querem ser santos. Então a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para criticar. Agora, aquelas que falam palavrão, elas também têm que vigiar aquilo que elas falam. Simplesmente não é porque, eu sou assim, então eu falo do jeito que for, do jeito que tem que ser, do jeito que eu quero. Aí a gente está sendo mal educado, porque existem regras de conduta para que a gente tenha uma boa convivência. Então a gente sabe disso e a gente se educa. Quando a gente tem vontade de falar determinadas coisas, pode ser que em determinados ambientes, com determinadas pessoas, isso possa acontecer. Mas em outros não é educado, e eu sei disso. E sendo uma pessoa educada,
eu vou me observar e eu vou me conduzir de acordo ali com aquele ambiente, mas eu ajo com consciência, é diferente. E eu fiz essa escolha. Eu não me coloco ali como superior a ninguém. Eu me coloco ali como uma pessoa que está ciente das regras e está agindo conforme as regras. É uma questão de educação. Veja que são vários aspectos que a gente precisa considerar. A tua palavra é uma semente vicejante, onde cai pode germinar com traços do teu compromisso e mais tarde poderá alterar a tua conduta e te forçar a responder por ela, colhendo frutos do que plantaste. A gente sabe que é tudo uma sementinha que a gente lança, né? Essa sementinha que a gente está lançando, a palavra, ela vai brotar em algum lugar e a gente vai colher os frutos daquilo que a gente semeou. Porém, se ela é educada e instruída, se está amoldada aos ensinamentos de Jesus, é semente mais viva e te ajudará a construir a tua própria felicidade. Então, veja que a gente fala da educação, da instrução e amoldada, ou seja, ela segue o modelo de Jesus, está nos moldes. Jesus é o modelo de conduta e nós passamos a, como eu já falei antes, a nos espelharmos, a nos moldarmos por esse que é o exemplo, é o modelo de conduta, aquele que é amor, né, acima de tudo, acima de todos, exemplo de perdão, bom, exemplo da perfeição que a humanidade pode atingir. Veja que a gente vai construir a nossa felicidade por esse caminho. Deve zelar pelas tuas palavras, mas cuidar também do que ouves dos outros. A influência danosa pode perturbar a nossa conduta. Também já falamos sobre esse tema, daquilo que nos afeta. Aquilo que o outro fala nos afeta, aquilo que nós falamos afeta o outro. Existe essa troca. Então, nós precisamos também cuidar de que nem tudo que o outro fala, né, deve me afetar, ou se me afeta, como que me afetou. Ah, o outro falou tal coisa. Ah, então, o outro é um mal educado. O outro, ele tem problemas. O outro, ele só fala essas coisas. Vê, a gente começa a julgar e criticar o outro. Porque o outro falou alguma coisa que não nos agradou. A gente não para pensar de que o outro falou alguma coisa e que se nos incomodou, existe algo em nós que a gente tem que olhar. Puxa vida, a pessoa falou isso. Pô, me incomodou. Por que será? Será que realmente eu tô sendo uma pessoa, né, assim, difícil? Ou eu tô sendo uma pessoa... Ontem mesmo com a minha família aqui conversando, o meu filho virou para mim e falou assim, tu é uma trouxa. E eu já tinha ouvido isso do marido, tinha dado uma bronca nele. Então, quando eu ouvi do meu filho, eu falei assim, agora sobrou, né? Agora o meu filho falou assim, aí meu marido, tá vendo? Eu falei isso, você ficou chateado. Agora o outro falou, eu falei, sabe o que é? Primeiro que vocês não estão entendendo o que eu tô fazendo. E eu não sou trouxa, porque eu tô muito consciente do que eu tô fazendo. E eu estou compartilhando com vocês, vocês têm outra visão, vocês têm outra opinião a respeito. Mas eu estou fazendo aquilo que o meu coração está mandando, né? Algumas atitudes nossas, a gente não deve ficar colocando preço. Às vezes a gente precisa ajudar as pessoas como um ato de caridade. Então, às vezes a gente é taxada como trouxa porque a gente podia estar ganhando dinheiro e não está ganhando dinheiro porque a gente está fazendo uma ajuda para o outro de graça.
Então eu tenho muita consciência disso. Tá? Pode me chamar de trouxa que não vai mais me afetar. Sabe? Eu já analisei isso e já fiquei em paz com isso. E as pessoas que estão pensando no ganho material, elas vão olhar e falar assim, que atitude estranha, essa pessoa, né, podia estar aí ganhando dinheiro. Mas é da cabeça de cada um. Mas desde que a gente entenda isso, porque nesse caso eu analisei. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei chateada, mas depois ouvi de novo, eu falei, vocês estão com determinado pensamento, determinada ideia, e eu estou entendendo vocês, mas eu espero que vocês também me entendam. E a gente conversa e a palavra ali, né, começa a fazer o sentido, eu traduzo aquela minha intenção e mostro que eu estou consciente e que aquilo então não me afeta. A gente precisa, com esses cuidados, essa atitude nos protege. Veja que com serenidade, eu, com a consciência, eu demonstro que eu estou tranquila, protegida, porque não vai ser qualquer coisa que vai me atingir, me ofender, me agredir, né, me humilhar. Não vai ser, porque eu começo a reconhecer o meu valor, eu começo a saber as minhas intenções, eu tenho consciência das minhas intenções. Se eu tô com essa consciência, né? Então a gente está falando muita palavra aqui, consciência, consciência, consciência. O autoconhecimento leva a essa tomada de consciência. E sem a tomada de consciência, eu ajo de forma impulsiva. E ouvir um negócio desse, eu podia me sentir ofendida e começar a falar, podia criticar, reclamar, rebater. Tem pessoas que rebatem. Mas eu fiz isso por causa disso. Aí a gente se altera, se irrita e não há diálogo. Há conflitos, há discussões, porque o conflito está dentro. O conflito está dentro porque a gente não está sabendo do que está se dando dentro de nós, das emoções e dos nossos pensamentos. Eles começam a entrar em choque um com o outro, por quê? Porque boa parte está inconsciente, mas está em nós e manifestam. Então, pensa que está no inconsciente, está lá na sombra, está quietinho, escondidinho, e ele não vai dar as caras? Engano! Os nossos problemas geralmente aparecem pela via do inconsciente. Por isso que o Freud, quando falou da psicanálise, e ele trouxe essa ideia do inconsciente, que ele trouxe a imagem do iceberg, que nós vivemos 5% conscientes, 95% está tudo inconsciente. A gente age no mundo de forma inconsciente, com aquilo que está lá em algum lugar do nosso ser, ou seja, vamos traduzir isso, está no espírito, em que ele não tem acesso, mas que vai se manifestar por doenças, por perturbações mentais, por essas reações impulsivas. Se a pessoa, como essa criança que eu mencionei, fala assim, eu não quero mais falar sobre isso, porque tocou, mexeu, foi lá, né, naquela informação que está escondida, que ela não quer olhar. Então a gente começa a criar mecanismos de defesa para não entrar em contato com isso. A gente vai encontrar o caminho do sofrimento, por isso que as doenças surgem, para que elas comecem a falar por vias, né, geralmente no corpo, porque a gente não está permitindo que elas surjam por outras vias. E aí o nosso pensamento racional, a nossa idealização, a gente acha que é alguém que não é, começa a entrar em conflito com aquilo que nós realmente somos. Então veja que precisamos vigiar
com o cuidado, a atenção, na intenção de aprender, de autoconhecer-se. Se já abriste as portas do teu entendimento em busca do aprendizado, não percas a oportunidade de seres útil a ti mesmo, criando condições e enaltecendo o bem no silêncio dos teus próprios sentimentos. Educar-se é analisar a própria vida, selecionar pensamentos, palavras e ações ante os que nos rodeiam. Esteja sempre atento aos acontecimentos e saberás comportar-te diante de tudo sem nada menosprezares. Se o teu irmão aparece frente a ti, envergando a cruz de duras provações, não te deixes influenciar pela viciação dos erros que carrega. Ajuda-o a melhorar a sua conduta, a desfazer-se das ideias desfavoráveis ao bem comum. Precaver-se nesses momentos é manter o que já conquistaste na área do equilíbrio e da paz da consciência. Então, veja que nós precisamos nos proteger. Nós vamos ajudar o outro, mas sem nos contaminarmos com os problemas, com os vícios, com os pensamentos do outro. Faz a tua parte, que Deus nunca se esquecerá de ti. Desliga-te do mal e deixa a luz do bem clarear o teu caminho, que por onde passares estarás sempre ajudando aqueles que transitarem por ali. Confia em Deus e em ti mesmo, desde que esteja seguro dos teus próprios atos. Foi o exemplo que eu dei, né, a meu próprio respeito. Esteja seguro com os teus próprios atos. Você tem consciência do que você está fazendo. Confia em Deus e segue, faça a sua parte. Acautela-te dos impulsos inferiores que por vezes assaltam a tua mente. Então, às vezes vem aquela ideia, né? Então, presta atenção, te acautela. Né? Essas ideias querem se transformar em conduta. Revigora a fé pela oração e cria o hábito de servir aos outros sem exigências, para que a caridade em teus passos passe a ser a tua própria vigilância. As nossas palavras podem ser jatos de luz ou impulsos de trevas, sementes do bem ou convites para o desequilíbrio. Depende da educação e da disciplina que já granjeamos na escola da vida. Estamos sendo chamados todos os dias para o autoaperfeiçoamento. Convite esse que poderá passar e demorar a voltar. Mas somos convidados. Somos muitas vezes convidados, mas por vezes a gente deve refletir sobre as condições e oportunidades que nos aparecem, que pode ser que elas não retornem mais. Nós estamos num momento de transição planetária em que é preciso que a gente aproveite o máximo possível desse tempo que a gente aqui está, para fazer essas transformações, para tomada de consciência, para fazer o bem, a caridade, porque, como ele falou, pode demorar a voltar. A gente pode demorar a voltar a reencarnar aqui, pode ter que reencarnar em outro planeta. Então, o autoaperfeiçoamento é urgente, é para agora. Então, não perca mais esse chamado da oportunidade de fazer o bem, a caridade. E não podemos afirmar que no seu regresso venha com as mesmas branduras do primeiro chamado, sendo comum um retorno acontecer sob a forma de dor. É a guerra interna, recebendo as bombas dos infortúnios e o fogo das provações para nos ensinar o que devemos ouvir e o que nos compete dizer. Por que a gente vai desperdiçar o tempo e esperar que a gente, perdendo as oportunidades, tenha que seguir pelo caminho da dor?
Quem já está no caminho do bem, quem já está fazendo o que deve fazer, né? Ou seja, a tarefa que lhe foi confiada, quem já está nesse caminho não precisa da dor, porque já está, né? Quem segue pelo caminho do amor não precisa do chamado da dor. Por isso que a gente diz que o amor cobre uma multidão de pecados. A pessoa já está na condição que a dor vem para nos despertar. A dor vem para nos chamar a atenção de que a gente fugiu do caminho do amor. Saiu ali. Então a dor, ela faz esse chamado, ó, alerta, alerta, você saiu do caminho que leva para o amor, que leva para o reino de Deus. Quem já está nesse caminho é igual a parábola da ovelha perdida. O pastor foi procurar a ovelha, ele deixou as outras lá. Estavam protegidas. E quando ele voltou, faz uma festa, a ovelha estava perdida, eu achei. Que bom. O que acontece? A mesma coisa, a parábola do filho pródigo, também que eu citei. O filho volta, o pai dá uma festa. As ovelhas que estavam lá protegidas, elas estão na festa. As pessoas na casa do pai já estão na festa, já estão na felicidade, compartilhando a felicidade com o pai. Só aquele que se perdeu, entrou em sofrimento, regressou para o pai, é que ele é recebido e vai compartilhar com o pai da festa. Mas os outros não precisaram passar pela dor, passar pela experiência, né? Porque não se perderam. Elas estão junto ao pai e estão na festa. Aí, nesse sentido, a gente precisa cuidar com urgência desse processo de autoconhecimento, desse processo de educação moral do espírito, para que a gente transforme esses conteúdos que estão em nós, muito inconscientes, em, primeiro, tomar consciência deles para poder transformá-los naquilo que vai nos trazer paz de consciência. E assim é o caminho, assim é o chamado. Vamos aproveitar. Tenham todos muita paz e até o nosso próximo encontro.